Estamos diante de um dos momentos mais singulares da história do entretenimento moderno. Se você parar para analisar o cenário atual, com o trailer de Vingadores Doutor Destino finalmente emergindo e a pré-produção de Guerras Secretas a todo vapor, perceberá que não estamos apenas aguardando mais um filme de super-heróis. Estamos testemunhando o fim de um ciclo de 20 anos. O universo cinematográfico da Marvel, aquela máquina imparável que redefiniu Hollywood, está prestes a atingir seu ponto de ebulição absoluto. Mas, ironicamente, o aspecto mais fascinante dessa jornada não é a batalha final em si, mas o silêncio que virá depois. A maioria dos canais e insiders está focada no agora, no retorno do Robert Downey Jr. e na ameaça do Doutor Destino. Mas olhar apenas para isso é ignorar a verdadeira jogada de mestre de Kevin Feige. Precisamos pular o óbvio, precisamos olhar para o abismo que se abre após os créditos finais de Guerras Secretas. Porque, vamos ser francos, a expectativa para esses filmes é algo que desafia a lógica. Há um sentimento palpável no ar de que o hype pode e deve superar o fenômeno cultural que foi Vingadores Ultimato. E isso acontece porque o público no fundo sabe a verdade. Isso não é apenas o fim de uma saga, é o funeral do MCU como conhecemos para você, para mim e para toda a indústria. A evidência de que a Marvel planeja apertar o botão de reiniciar é avassaladora. Não se trata apenas de concluir arcos de personagem, mas de uma necessidade estrutural de sobrevivência. O universo se tornou denso demais, complexo demais e, em muitos momentos, confuso demais. Portanto, ao olharmos para depois de 2028, não estamos vendo apenas uma nova fase, mas um novo mundo. Quem sobrevive ao colapso total do multiverso? Quais atores serão dispensados e quais lendas finalmente entrarão no ringue? Se você já se perguntou se existe um plano real para o dia seguinte, a resposta está no calendário especulativo de 2028, que talvez seja a peça de informação mais crucial que temos hoje. E se você curte o conteúdo do canal Nerdia e quer dar aquela forcinha para o canal continuar crescendo, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridade nos comentários, agradecimentos aqui nos vídeos e emojis exclusivos. Sem fidelidade, é só para apoiar mesmo. Valeu demais quem já faz parte do clube. O diagnóstico do fracasso. Para a gente entender de verdade para onde a Marvel está indo, a gente precisa ter coragem de olhar no espelho e admitir onde foi que a coisa desandou. Vamos falar a verdade? As fases 5 e 6, essa tal saga de multiverso, simplesmente não conseguiram fazer o mundo se apaixonar do mesmo jeito que a gente se apaixonou na época do Thanos e das Joias do Infinito. A promessa era boa? Claro que era. A ideia de que tudo é possível e de que existem infinitos mundos é maravilhosa no papel. Mas na prática, o que a gente recebeu foi uma bagunça. Foi como receber um quebra-cabeça com peças faltando. A Marvel começou a jogar dezenas de personagens novos na nossa cara, um atrás do outro, mas não deu tempo para a gente gostar deles. Sabe quando você conhece muita gente numa festa e no dia seguinte não lembra o nome de ninguém? Foi exatamente isso. A gente não criou laço, não criou carinho, e, para piorar tudo, teve aquela confusão jurídica e os problemas na história envolvendo o ator Jonathan Majors, que ele iria fazer ali o vilão Kang. E isso foi um golpe duro. A Marvel se viu num beco sem saída, sem saber para onde correr. Agora, para imaginar a situação. Imagine você passar 5 longos anos planejando uma história gigante, escrevendo roteiros, contratando gente e de repente ter que jogar quase tudo no lixo da noite pro dia. O resultado disso foi o que a gente viu na tela. Histórias que pareciam cortadas no meio, mudanças de última hora que não faziam sentido e aquela sensação ruim de que o navio estava sem capitão, boiando no meio do mar. Precisamos ser muito honestos agora. Desses personagens que apareceram nos últimos 3 anos, quantos deles você realmente consegue viver sem? Quantos deles viraram seus favoritos? A Yelena Belova é uma rara exceção, porque ela tem carisma, ela foi incrível e realmente caiu na graça do povo. O Quarteto Fantástico promete ser a nova base de tudo. Mas e o resto? A grande maioria se perdeu no meio de tanta barulheira. E é aqui que entra a esperteza dos irmãos Russo e o plano para o filme Guerras Secretas. O que eles vão fazer não é apagar tudo o que existiu. Eles não vão fazer um reinício total, aquele tipo que você ignora tudo o que aconteceu antes e começa do zero, como, se nada tivesse existido. Se fizessem isso, os fãs antigos, nós, iríamos ficar furiosos. Ninguém quer sentir que perdeu tempo. O que eles vão fazer é um reinício suave. E deixa eu explicar como isso vai acontecer. Pense numa casa antiga que você ama, mas está com problemas. O que você faz?
Você não derruba a casa inteira até o chão. Você mantém a fundação que é forte, mantém as paredes que têm história e memórias boas. Mas você troca o encanamento que está vazando, joga fora os móveis velhos que ninguém usa e pinta tudo de novo. É praticamente uma reforma. A Marvel vai usar essa guerra gigante entre os universos para fazer exatamente isso, uma grande faxina. Eles vão podar os galhos secos da árvore para deixar só o que é forte e para crescer novos galhos. A nova realidade unificada. A distinção entre reinício total e reinício suave é vital. Ao fundir realidades, a Marvel ganha a liberdade criativa definitiva. Eles podem selecionar a dedo o que funcionou nas últimas décadas e descartar o que não funcionou, sem precisar dar explicações científicas absurdas a cada novo filme. A partir de 2028, a promessa é de um universo estabilizado. Voltaremos a ter uma única Terra, uma continuidade e um foco. A complexidade do multiverso será substituída pela profundidade do legado. E é nesse solo fértil que o calendário de 2028 se torna tão revelador. Cada projeto que tem ganhado rumor para essa nova era não é apenas um filme, é uma declaração de intenções sobre como a Disney pretende seguir com suas propriedades intelectuais pelas próximas 2 décadas. A Revolução Mutante! O filme dos X-Men no MCU é talvez o projeto mais aguardado da história do estúdio. Mas a forma como ele será feito ditará o sucesso ou o fracasso da nova fase. Até agora tivemos o prazer de ver atores da antiga Fox retornando para participações especiais, o que foi nostálgico e divertido. Mas a nostalgia é um combustível que queima rápido. Guerras Secretas oferece a desculpa perfeita para abandonar os portais e as realidades alternativas. Após o reset, os X-Men não precisam chegar de outro lugar. Eles simplesmente existirão. Na nova linha do tempo unificada, a mutação pode ser um fenômeno natural que sempre esteve lá, ou que despertou após os eventos cósmicos recentes. Isso elimina a necessidade de explicar onde eles estavam durante a luta contra o Thanos. Nessa nova realidade, a história é reescrita, e isso permite a Marvel escalar um elenco totalmente novo, mais jovem, focado na dinâmica da equipe e no preconceito social que é o coração da história dos mutantes. A estratégia aqui deve ser de construção lenta. Ao invés de jogar todos os mutantes famosos de uma vez, a Marvel pode focar na primeira classe, no drama escolar do Instituto Xavier, transformando os X-Men não apenas em substituto dos Vingadores, mas nos personagens fundamentais da franquia. Se a Marvel quer que o público invista emocionalmente de novo, um reboot dos X-Men tratado com a seriedade e o drama social que a obra exige é a carta mais forte que eles têm na manga. O legado de Wakanda. Outro pilar fundamental desse futuro especulativo é Pantera Negra 3. A franquia se encontra em uma posição única e delicada. Wakanda para sempre foi sobre o luto, preservando respeitosamente a memória de Chadwick Boseman. No entanto, em um universo de heróis, a figura do Rei T'Challa é um arquétipo quase mitológico que faz falta na dinâmica dos Vingadores. O reset pós-Guerras Secretas oferece uma oportunidade de ouro e polêmica para a Marvel. Ao fundir linhas do tempo, o estúdio poderia, teoricamente, introduzir uma variante do Pantera Negra de um universo onde ele nunca adoeceu, permitindo um recast sem desrespeitar a morte do ator original. Ou eles podem continuar apostando em Shuri e na próxima geração. Com rumores circulando sobre a inclusão de gigantes da indústria como Denzel Washington no elenco, fica claro que a Marvel vê Wakanda como uma prioridade máxima. O terceiro filme não será apenas uma sequência, será um manifesto sobre como o estúdio equilibra o respeito ao legado passado com a necessidade de mover a história para frente. A decisão tomada aqui definirá como a morte e a substituição de ícones serão tratadas em toda a fase 7. Qualidade sobre quantidade. Não podemos falar do futuro sem abordar a ameaça presente, Doutor Destino. A escolha de Robert Downey Jr. e a introdução do personagem no filme do Quarteto Fantástico indicam que ele não será um vilão da semana. Victor Von Doom precisa ser a força gravitacional da próxima saga, preenchendo o vácuo deixado por Thanos e corrigindo o erro cometido com Kang. Se ele sobreviver aos eventos de Guerras Secretas, o que pode ser provável, ele pode também se tornar uma presença constante, um antagonista político e físico que desafia os heróis por anos. Mas para que vilões como Doom e heróis como o Quarteto funcionem, a Marvel precisa mudar sua filosofia de produção. Uma das maiores críticas recentes foi a saturação. O público se cansou. Havia conteúdos demais, com pouca coesão e pouco espaço para respirar. O calendário reduzido de 2028 sugere que a lição foi aprendida. A estratégia de menos é mais parece estar sendo implementada. Ao invés de inundar os cinemas e o streaming com histórias desconectadas, a fase 7 deve priorizar a qualidade.
Cada lançamento deve parecer um evento imperdível. Se a Marvel conseguir entregar 3 filmes excelentes por ano, em vez de 4 filmes ruins e 3 séries esquecíveis, a fadiga de super-heróis desaparecerá. O chão da rua! Enquanto os deuses e monstros lutam pelo destino da realidade, a alma da Marvel precisa ser recuperada nas ruas. O Homem-Aranha de Tom Holland está posicionado para ser o rosto dessa parte mais pé no chão. Após o feitiço do Doutor Estranho, Peter Parker perdeu tudo. Ele é um anônimo, pobre e sem tecnologia Stark operando nas ruas. Um filme do Aranha em 2028, inserido nesse novo universo simplificado, pode trazer a versão mais madura e independente do herói que já vimos. Imagine um mundo onde o Demolidor, o Justiceiro e o Homem-Aranha lidam com o crime organizado enquanto os X-Men lidam com questões globais. Essa separação de áreas, urbano versus cósmico, ajudaria muito na organização do tom do universo. Em paralelo, temos a questão dos Jovens Vingadores. A Marvel passou a última fase inteira apresentando a Kate Bishop, a Miss Marvel, a Cassie Lang e os filhos da Wanda. A equipe está pronta. A questão nunca foi se, mas quando. O vácuo deixado pelos heróis mais velhos após Guerras Secretas é o momento ideal para a ascensão. Mas eles não podem ser apenas cópias dos originais. O público rejeitará uma equipe B. Eles precisam ter seus próprios dramas, seus próprios erros e sua própria identidade. A última chance de ouro. Por fim, tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. 2028 é o ano do vai ou racha. Vingadores, Doutor Destino e Guerras Secretas têm a obrigação de aterrissar com perfeição. Se o final dessa saga for inchado, incoerente ou sem emoção, o reset não importará, pois o público já terá ido embora. Mas se a Marvel conseguir entregar o peso emocional e o espetáculo que prometeu, o ano de 2028 pode marcar o início de uma segunda era de ouro. A Marvel tem a faca e o queijo na mão. Ela tem a chance de escalar novos atores para papéis lendários como Tony Stark ou Steve Rogers, a chance de fazer os X-Men do jeito certo e a chance de simplificar uma história que ficou complexa demais. O futuro do MCU não está sendo escrito apenas pelos roteiristas em uma sala fechada na Disney. Ela está sendo decidida agora pela disposição do público em acreditar mais uma vez. A pergunta que deixo para você é: você quer ver tudo de novo? Rostos desconhecidos assumindo mantos sagrados? Ou prefere que a Marvel deixe suas lendas descansarem em paz? A resposta para isso definirá a próxima década da cultura pop.